a data que a gente comemora a proclamação da República. Apesar dela ter sido proclamada há muitos anos, muitos e muitos anos, nós ainda somos uma república jovem. Nós vivemos situações muito difíceis nesse período. Nós não podemos esquecer que todos os desmandos do início da República, e também não podemos esquecer de duas ditaduras cruéis pelo que nós passamos nesses anos. Uma de 1930 a 1945, durante o governo do ditador Getúlio Vargas, e aqui muitos colegas meus vão me desculpar, mas foi um ditador, perseguiu patriotas, matou patriotas, torturou patriotas, e realmente foi um ditador. Um ditador. Não há como discutir isso. Basta ver a Constituição de 1937. Basta ver todos os processos que foram sendo levados durante o governo desse ditador. Depois, nós temos mais um período, que é o período de 1964 a 1985. Foi também uma ditadura feroz. Feroz, e que deixou uma série de questões não resolvidas até hoje. E talvez por causa da primeira e da segunda ditadura, que não trataram adequadamente as pessoas que desrespeitaram direitos humanos, que perseguiram patriotas, que fizeram valer pela força a sua vontade. Talvez por isso a gente viva hoje ainda uma democracia débil e problemática. Por isso, a gente ainda tenha hoje gente que acredita que bandido bom é bandido morto. Tem gente que acredita que basta pegar uma metralhadora e sair metralhando as pessoas, independente se ela é bandido ou não é bandido, o que ela for, para querer restabelecer a ordem. No momento em que nós vivemos hoje com poderosos instrumentos como inteligência artificial, como inteligência de raciocínio, de pesquisa, de análise, e que fazem com que a gente tenha algumas vitórias importantes, como, por exemplo, a questão do que houve há pouco tempo no Brasil, e que pegou principalmente o PCC, que é uma organização que nasceu não há muitos anos, mas nasceu há poucos anos, e já se espraiou pelo Brasil todo. Ela está dentro das estruturas de governo, ela está dentro das estruturas comerciais, ela está dentro de todo o processo, ela está dentro do Congresso, ela está dentro de todo o processo. Mais um trabalho de inteligência conseguiu destruir uma fintech, conseguiu destruir uma corretora grande, conseguiu destruir com mais de 1.000 postos de combustível que estavam ligados ao crime organizado, e conseguiu e vai conseguir muito mais, porque a inteligência é muito mais produtiva do que a violência. Bom, basta dizer que há pouco tempo o Cláudio Castro, que foi governador do Rio, está se vangloriando, a direita toda se vangloriando, que eles mataram 121 pessoas dentro do complexo do Alemão, de Irapenha. Mataram, tá bom. Primeiro, não se sabe se mataram. Primeiro, eles foram lá com um papel, para prender 100 pessoas. E não prender 100 pessoas já pré-determinadas, que seriam da cabeças do movimento. Não prenderam quase ninguém importante do movimento. Quase ninguém. O que eles mataram foi aquele pessoal que é o traficante de vagabundo, que não tem expressão dentro da organização. Eles não mataram de tudo, que é gente recrutável, que pode ser que hoje já deve estar lá, desses 120, já deve ter pelo menos uns 50, 60 já em atividade, novos. E vão estar muito mais, rapidamente. Tanto isso é verdade, que eu vi uma notícia que não foi muito explorada nos jornais da semana, que prenderam no caminho São Paulo ao Rio
um ônibus onde tinha uma senhora levando mais de 40, 50 armas para levar para o alemão. Ou seja, levar para aqueles pessoal que está lá, para as quadrilhas que estão lá. Não vi nada contra as milícias, não vi nada, que também tem o mesmo, para mim, tem a mesma importância no crime que o Comando Vermelho, ou que o PCC. Ou seja, é muito espetáculo e pouco resultado. É muito espetáculo. É muita vontade de dizer nós estamos fazendo e saindo metralha. Isso vale também quando a gente olha para o Brasil, não é para o Brasil como um todo, e avalia outros estados também, que tem lá números de mortos pela polícia violentos, mas o crime continua campeando. E a polícia também faz parte do crime. A parte que ela parte para as milícias, ela dá suporte para as milícias, ela ajuda facções umas contra as outras. Então, nós temos que trabalhar com inteligência. É isso que funciona e que faz a diferença. Ou não foi isso que aconteceu aqui em São Paulo, quando eles pegaram agora grandes estruturas do PCC e pegaram para valer. E, de certa forma, seguraram uma série de canais que passam a distribuição dos malfeitos do crime. E isso está acontecendo no Brasil como um todo. E, falando em São Paulo, esse Derrite, que hoje é o que se deu ao luxo de sair da Secretaria de Segurança de São Paulo para voltar ao Congresso, para ser relator de uma emenda parlamentar, de um projeto legislativo para a lei antifacções, e só saiu fazendo besteiras do tipo de manietar a Polícia Federal, de criar problemas para uma série de situações, para dizer assim, não, nós aqui dos estados é que sabemos o que estamos fazendo. Olha, seu Derrite, o senhor, logo que assumiu, entrou em Santos e Guarujá, no estado de São Paulo, matou um monte de gente e não chegou a lugar nenhum. O PCC continua a crescer muito. E se não fosse a Polícia Federal, com a inteligência dela, ele não teria sido pego em parte aqui em São Paulo. Mas o que está atrás disso? O que está atrás disso? Atrás disso as maneiras, os modos como as pessoas tratam o crime organizado. E aqui basta dizer o que aconteceu na última eleição para governador. Um dos maiores financiadores da campanha do Tarcísio, que quer ser candidato a presidente também, foi alguém ligado ao PCC. Então, eles gostam de matar, fazer espetáculo, mas sem resultado prático, sem pegar realmente e destruir o poder econômico de quem manda no tráfico, de quem manda no crime organizado, de quem manda, porque isso não interessa, porque estão próximos. São deputados que votam neles. São parceiros de financiamento de campanha. São parceiros do dia a dia deles. Então, é isso que eles fazem. É só isso que eles fazem. Né? Então, a gente não pode esquecer nunca disso. Né? E a gente tem que olhar com muito carinho essa questão. Tem que olhar com muito carinho essa questão. Então, não ao Derrite, não à direita que está querendo distorcer um projeto que foi elaborado exaustivamente pelo governo executivo para trazer holofotes para si, mas que vão facilitar a vida do tráfico, a vida das grandes conglomerados que atacam o Brasil. E aí não ficam só em Comando Vermelho e PCC e tudo mais. São os mineradores ilegais, são os invasores de terra ilegal, são gente que está destruindo esse país.
está destruindo esse país. No momento em que nós estamos sendo a sede da COP30, que nós vamos discutir aqui dentro desse programa. Então, nós temos que estar muito atentos. Nós não podemos não observar exatamente isso, o que está acontecendo. E nós não temos que louvar pequenos avanços em função, num cenário em que a gente vive numa certa na escuridão. A questão da segurança nacional é uma questão importante. Provavelmente vai ser fundamental na próxima eleição. E nós temos que ter soluções de inteligência e não de espetáculo. A mesma coisa a gente pode dizer em relação às questões ambientais. E nós vamos discutir nesse programa essas questões. Tá? Nós vamos discutir isso de uma maneira muito mais séria, que a linguagem que nós precisamos ter numa COP30 não é a linguagem que a Faria Lima quer ouvir. Não é só a busca por financiamento de alguma coisa que ninguém sabe o que é. A questão da segurança e a questão dos direitos humanos está intimamente ligada à COP30. Nós temos que estar atentos a ela. E, para completar essa questão, na questão da República, da República, da democracia brasileira, que sofreu graves abalos durante períodos muito longos nesse período, e por isso mesmo que ela é uma democracia nova, mas que sofre abalos todos os dias, pressões todos os dias, que a população já não sabe em quem acreditar e tudo mais, é que nós temos que trabalhar muito para mudar as questões. E aí me chama a atenção um fato também que me preocupa. Eu vi uma notícia hoje que o Molon está sendo desconsiderado para ser um dos candidatos ao Senado no Rio de Janeiro. E está sendo por quê? Pelo presidente do PSB, que é o prefeito de Recife, que é um partido, o PSB é um partido progressista, teoricamente, e pelo prefeito atual do Rio de Janeiro, que é do PSD, que é um partido de direita, mas que tenta sempre faz aquele jogo, tô com quem tiver no poder, né? E que eles estão, então, muito loucos da vida, por quê? Porque o Molon ousou a forçar o STF a definir regras em relação a ações feitas em favelas, de proteção de favelas, através de uma coisa. E que agora, depois dessa matança, também entrou com uma outra ação. Então, para eles, isso é um crime mortal. Mas para nós, progressistas, que vivemos nesse país, é isso que nós queremos? Ficar escondendo atrás de um voto que a gente não sabe por que a gente não consegue explicar por que nosso raciocínio é melhor que os outros? Nós temos que nos adaptar ao que a direita vende no dia a dia, nesses programas de TV de segunda linha, nesse programa de rádio de terceira linha, o que vende nas internets. Quando é que nós vamos enfrentar essa questão? Quando é que nós vamos olhar de frente essa questão? Isso para nós é fundamental. Nós não podemos ficar brincando de democracia. Nós não podemos ficar brincando de se esconder porque, olha, isso aqui eu vou perder votos. Isso aqui não. Opa, vamos usar nossa máquina para isso. Ou, senão, nós não temos nem motivo para a gente estar aqui no governo. A gente está porque a gente é diferente e a gente quer fazer diferente. E a gente tem uma máquina de governo que a gente pode trabalhar essa máquina para fazer a população entender muito mais. Entender muito mais. Nós já começamos a fazer isso. Basta ver quando nós fomos às ruas contra a PL da bandidagem. Ou não foi? Assustou ou não assustou? Todo mundo foi contra ela depois no Senado. Todo mundo foi contra. Agora tem a bandidagem 2, que esse Derrite está puxando, sai. Se deu ao luxo de sair do Secretaria de
de Segurança do Estado de São Paulo para ir fazer o papel que a direita quer. Mas quem que é esse Derrite? Esse Derrite é um jovem oficial que foi tirado fora da rota porque matava muita gente. Porque, para ele, a vida humana não vale nada. Para ele, direitos humanos não existem. Esse cara era da rota. É o que há de pior na polícia. É o que há de pior. E está lá ele, que não sabe nem o que acontece. Mas está sozinho? Não, ele não está sozinho. Veja uma manchete em que ele, essa semana, jantou com Cunha, lembre-se, Cunha e com Lira. Quem que é Cunha e quem é Lira? São dois ex-presidentes do Congresso, dois chantagistas profissionais. Chantagistas profissionais. E nós ficamos comendo na mão deles. Cunha nem mais é a filha que é deputada. O outro é deputado e é extremamente influente, domina e pega assim como se fosse mexe com Mota como se ele fosse um bonequinho, e ele é um bonequinho. E vai de acordo com a vontade desses grupos de direita. E foi isso que ele fez. Foi buscar o Derrite para fazer o projeto. O PL antifacção, que já tinha um projeto do governo federal. E querendo fazer o quê? Para a Polícia Federal entrar em São Paulo, tem que falar com o governador de São Paulo. Legal. O que o governador de São Paulo vai fazer? Vai bloquear, porque ele ganha a verba do PCC. Ou vai limitar para fazer com que os estragos não sejam tão grandes. Para com isso. Para com isso. Não é por aí. Tá? A questão da segurança é fundamental. Não tem paulista, não tem carioca, não tem baiano que não vive correndo da polícia, com medo do que vai sair de tiro da polícia. E dos bandidos também. Porque com o fogo cruzado, nós é que somos as vítimas. Então, muito cuidado é pouco. E chega dessa questão de querer transformar a questão de segurança numa questão de luta de luta armada nas regiões, para querer fazer espetáculo. Não é por aí. Não é com espetáculo que a gente resolve essas questões. E nem menos querendo chamar as quadrilhas de narcoterroristas, para chamar, como quis o Flávio Bolsonaro, como quiseram outros, chamar as forças americanas para se botar aí na Baía da Guanabara, para botar na costa brasileira, para ficar com armas apontadas contra os brasileiros, a maioria trabalhadores, com a justificativa de que nós temos narcoterroristas aqui. Não temos narcoterroristas aqui. Nós temos bandidos. Bandido se trata na justiça, na cadeia, tudo mais. Não é assim? Não é isso que nós vamos fazer com o Bolsonaro? Não vai 27 anos, é um bandido. Não vai para a cadeia? Vai 27 anos para a cadeia. Não falar que ele é que ele é um terrorista? Ele é um terrorista. Mas tratável de acordo com as leis nacionais e com a Constituição brasileira. Por isso que ele vai para a cadeia. Então, não pode ser diferente disso. Não pode ser diferente disso. Então, companheiros, nós temos que levar muito em conta essas questões. Nós não podemos ser diferentes. Nós temos que tratar aqui dentro e não ficar chamando gente de outros países para intervir aqui, como querem os bolsonaristas de plantão. Certo? Chega, então, por aqui, a gente encerra esse primeiro comentário. Vamos começar um segundo comentário agora, com a leitura de... Vamos falar um pouco sobre o COP30. Essa segunda parte do programa, eu vou começar com a leitura de um artigo muito importante de um grande companheiro nosso, que chama Geraldo Eugênio, um agrônomo, uma pessoa que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, agrônomo muito importante. E ele começa esse artigo, que foi feito dia 13/11, chama Ganhos Inquestionáveis.
E acho que vale a pena a gente dar uma discutida assim ampla no artigo dele. Ele diz o seguinte, que está ocorrendo em Belém, no Pará, durante a semana, a terceira conferência das partes sobre mudanças climáticas, mais conhecida como COP30. Há de se admitir que a escolha do Brasil para sediar essa conferência traz crédito ao país e, ao mesmo tempo, responsabilidades. Eu acho que ele colocou muito claramente. Não só traz crédito, como traz responsabilidades. Tanto isso é verdade que, quando o Bolsonaro assumiu, ele não quis a COP no colo dele. E falou, não, aqui não, trata de fazer em outro lugar. Porque não queria o quê? Responsabilidade e nem mesmo crédito ao país. Ele não tinha crédito nenhum a dar. De um país reconhecido por seus esforços em controlar o desmatamento e cumprir tratados internacionais sobre o controle do aquecimento global, o Brasil tornou-se um antro de negacionismo, em que o mantra passou a ser o questionamento das mudanças climáticas em curso e o distanciamento de sua responsabilidade para com o futuro do planeta. O Brasil não é vilão, nem tampouco diferente, mas se faz necessário admitir que há muito que avançar em termos de práticas sãs para com o clima e a vida de suas florestas e rios em todos os biomas. Está claríssimo, o companheiro. O Brasil não é vilão, nem tampouco diferente, mas se faz necessário admitir que há muito que avançar em termos de práticas sãs para com o clima e a vida de suas florestas e rios em todos os biomas. Isso é uma grande verdade. A destruição dos biomas, depois de 2016, foi enorme. Hoje a gente fala, em todos os biomas que você fala, houve processo de destruição, de incêndio, de ocupação, o crime cresceu. O crime cresceu contra a natureza. Certamente a reunião desse ano não será um enclave de otimistas. Pelo contrário, o mundo começa a admitir que está perdendo a guerra contra o aquecimento global a cada ano. Temperaturas maiores são registradas, bem como aumenta a frequência dos desastres naturais. Dessa feita, deixa-se registrado os tufões que ocorreram no estado do Paraná na semana que passou. As secas são frequentes e as chuvas diminuem em quantidade e tornam-se mais incertas, não apenas na região semiárida, mas em todo o Brasil. Vocês vejam, vocês estão me vendo aqui hoje vocês estão me vendo com blusa, camiseta, camisa. Hoje é 15 de novembro, época de já estar no pré-verão, primavera. E a gente não consegue ver nada, nós estamos vendo um inverno. Essas mudanças climáticas estão muito sérias. E aí a gente vê situações como aconteceu no Paraná, semana passada, ventos de 330 km por hora. Eu nunca, olha, eu estou com 74 anos, vocês sabem disso. Estou ouvindo essa questão agora, e nós não estamos tratando dessa questão. Essa questão não tem influência sobre as nossas futuras gerações? Lógico que tem. Lógico que tem. E nós continuamos de olhos fechados para isso. Mas nós temos muita gente jogando contra. Tá? E, de certa forma, setores da agricultura têm jogado contra, pessoas grileiros têm tomado conta das terras, destruído uma série de coisas. E aí a questão no Brasil está mal solucionada. Aí mineradores que estão invadindo terras, como as terras indígenas, por exemplo. Aliás, essa semana, os indígenas invadiram lá a COP. O pessoal ficou assustado, a própria ONU ficou assustada. Mas eu vou fazer uma reunião e não apresento, e não levo em conta as reais reivindicações dos povos que são ignorados e que sofrem com invasões, que sofrem com pestes, que sofrem com uma série de destruições de suas áreas. É importante isso. Mas continua o companheiro Geraldo Eugênio dizendo o seguinte, e aqui eu boto uma questão, não é que ele coloca assim, a agricultura brasileira chega à COP30 pela porta da frente. Acho que, como geral, tá bom.
mas não é toda a agricultura que chega pela porta da frente. Ela foi uma das pioneiras em deixar claro que o controle biológico de pragas é algo possível e economicamente viável. Haja visto o manejo dos principais insetos, pragas de cana-de-açúcar, por exemplo, são controlados por um fungo e uma vespa que parasitam as cigarrinhas e as larvas da brota que perfura e danifica o colmo da cana. Eu, quando disse que nem toda ela chegava para frente, é porque nós não podemos esquecer que existem grandes áreas sendo destruídas, áreas que estão sendo abandonadas, e os grileiros que estão em forma para invadir tudo. Mas, por outro lado, existe a ciência. E a agronomia brasileira, enquanto ciência, né, chega a COP pela porta da frente. Essa chega. Porque ela começa a discutir uma série de questões. E que são questões importantes. Né? Então, isso é importante. O Brasil chega à COP, exibindo 2 outros troféus. A área expressiva do plantio direto, uma tecnologia desenvolvida simultaneamente em vários países. E o autor lembra. Lembro como hoje uma visita à Universidade da Geórgia, em 1985, o Dr. William Hargrove ter me apresentado um livro recém-editado de sua autoria sobre o tema. Aqui entre nós. Não podemos deixar de citar as contribuições do engenheiro agrônomo John Landers e do colega e amigo Pedro de Freitas da Embrapa Solos e confrade da Academia Brasileira de Ciência Agronômica, BCA. O terceiro pilar da agricultura sustentável do Brasil tem sido a integração lavoura, pecuária e floresta, tá? Destacando a contribuição do Instituto do IAPAR, que é o Instituto Agronômico do Paraná, e de várias lideranças do setor e associados e associação de produtores. Sempre existem as exceções. E as exceções estão fazendo a diferença. O amigo Florindo Dalberto sabe bem do que fala. A expansão do sistema a nível nacional contou com a correta percepção do Ministério da Agricultura e Pecuária desde quando liderava a pasta o ministro Roberto Rodrigues, devido a um trabalho contínuo de equipes da Embrapa, destacando a Embrapa Cerrados, a Embrapa Agropecuária Oeste e de dezenas de pesquisadores de vários centros de pesquisa que abraçaram não apenas a causa, mas a responsabilidade de difundi-la e tornar uma das políticas públicas mais bem-sucedidas do Brasil. Concordo plenamente. O que há de ser diferente? Há de se convir, entretanto, que há um longo caminho a ser percorrido em termos de desenvolvimento tecnológico e uma verdadeira agricultura tropical. É isso que eu diferencio. Tem uma longa carreira a seguir. Por isso que eu chamei lá, existem agriculturas e agriculturas. Né? Existem visões diferenciadas. Mas esta visão, ela está crescendo, ela está se fortalecendo no Brasil. Então, e ela tem um longo caminho a ser percorrido em termos de desenvolvimento tecnológico, uma verdadeira agricultura tropical. Nesse sentido, conforme já lembrado em alguns outros textos, a dependência elevada pelas importações de fertilizantes fosfatados e potássio é algo que inquieta, e é mesmo. Não há como não se admitir que houve uma alta dose de negligência que apenas foi devidamente percebida quando da ameaça de suspensão de fornecimentos de fertilizantes devido à guerra na Ucrânia. E eu termino esse comentário chamando atenção para esse final. Muitos atores vão à COP30 com a mensagem de ufanismo, que normalmente tenta externar setores do agronegócio nacional. Entretanto, a discussão que antecedeu e que deveria ser posta à mesa poderia ser outra. A de como se manter como um país estratégico para a segurança alimentar e a paz mundial, reduzindo significativamente práticas ambientais questionáveis. E a dependência que faz com que o valor da produção que é apropriado pelos agricultores brasileiros seja de ao redor de 20% do valor bruto. Há de se reconhecer a necessidade por uma revisão nas agendas de pesquisa, desenvolvimento e inovação a partir de um caráter mais nacionalista e de menor grau de dependência do agronegócio estrangeiro. Acho muito bom esse artigo.
Está de parabéns o companheiro, eu mandei parabéns para ele, o companheiro Geraldo Eugênio, que tem me mandado uma série de informações e que tem trazido uma contribuição muito grande para a agronomia como um todo. Mas, mudando de assunto, a COP30 precisa perder, que eu vejo num outro artigo, precisa perder a linguagem da Faria Lima e de adotar os direitos humanos, diz a diretora da Anistia Internacional, que é a Jurema Werneck. Afirma que cúpulas da ONU esqueceram que o ponto central da crise climática é o ser humano. A ativista, no entanto, mostra-se otimista. As mulheres não vão deixar o mundo acabar de jeito nenhum. Ela é correta. Né? Então, ela diz o seguinte: na Rio 92, e aqui eu acho que é importante esse paralelo que ela faz, a Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente, que criou a base para as COPs, algumas das principais metas eram salvar o urso-panda, a arara azul e as baleias da extinção. Tá? Era isso que eram as metas. Mais de 30 anos depois, ela diz que os animais sãos foram protegidos, mas a gente é que está acabando, como nós que estamos acabando e que estamos sofrendo as influências climáticas. É importante a gente colocar isso. Né? Segundo a Werneck, que é a Jurema Werneck, para as periferias e racismo ambiental, as conferências da ONU para a mudança climática esqueceram que o ponto central da crise é o ser humano que pode deixar de existir. É isso que a gente chama a atenção quando nós falamos em questão da COP, das questões ambientais e tudo mais. O principal é o ser humano, é o foco principal. E aí ela chama atenção. Parece que a gente está numa reunião da Faria Lima Global, que é o quê? A Avenida Paulista, que concentra escritórios do mercado financeiro, em crítica à quantidade de conversa sobre números na conferência diante da falta de urgência em apontar soluções completas. Para ela, não basta anunciar recursos a diferentes fundos, sem implementar soluções para quem está na linha de frente dos eventos climáticos extremos, mulheres, pessoas negras, indígenas, quilombolas, ribeirinhos. É isso aí. É o que eu escuto no discurso dos nossos políticos, na abertura da COP e tudo mais. Porque precisamos de um fundo para as florestas. E cria-se fundos, cria-se estruturas financeiras. Mas, afinal de contas, como é que nós vamos... As soluções concretas para o problema. Basta eu dar dinheiro para acabar meu problema mental, eu não tenho mais preocupação nenhuma com nada, eu já cumpri a minha obrigação? Qual é a solução? Qual é a solução? Então, isso é importante, a gente ter essa visão que é diferenciada. Né? E aí ela diz, uma outra pergunta que é feita a Jurema Werneck, é assim: como é representar os direitos humanos em uma conferência que foca as negociações econômicas? Que é isso que está se tornando. Uma conferência que esqueceu que os direitos humanos existem, eles têm a obrigação de lembrar que a Declaração Universal dos Direitos Humanos tem mais de 70 anos. Vamos continuar conversando para lembrar a eles que a COP é sobre gente? São os direitos da natureza como um todo que são defendidos, porque também é um direito humano viver na natureza e em um ambiente saudável. Parece que a gente está em reunião da Faria Lima, porque eles só falam de fundo de dinheiro de não sei o quê. Ela está certa. Está certíssimo. Basta a gente olhar e ver, por exemplo, os nossos principais, eu leio todo dia, o Estadão, a Folha, o Diário, o Globo e a Folha de Londrina, para ter uma visão também do Paraná lá. E eu não vejo importância dada à COP. Está aqui, então, está certo que não veio o presidente dos Estados Unidos, não veio nenhuma delegação dos Estados Unidos, mas eles estão contra o meio ambiente. Essa é a nova administração. Mas nós estamos lá. O presidente da França esteve lá, a Europa está lá, uma série de países estão lá. E nós só discutimos a questão, não, mas e o fundo? Você vai dar dinheiro ou você não vai dar dinheiro? Então, fica parecendo que a gente está numa reunião da Faria Lima, sim. Porque eles só falam do fundo de dinheiro de não sei o quê.
mas não falam das soluções. É importante isso. E eu fiz questão de trazer essas reflexões, que são obtidas não na mídia, na grande mídia, para que a gente pare e pense um pouco. E aí, a crise climática é também uma crise de direitos humanos? É lógico que é. Ela é uma crise de direitos humanos, mas de uma dimensão existencial. É a sobrevivência da humanidade que está em jogo. Nós tivemos um secretário-geral da Anistia que dizia: é uma crise profunda, está tudo sob ameaça. Diferentes espécies estão sob ameaça. Mas, em última instância, quando tudo se destruir, a gente acaba também. Veja que importante, ele dizia. Eu vou reforçar isso, porque isso é extremamente importante. É uma crise profunda, está tudo sob ameaça. Diferentes espécies estão em ameaça. Mas, em última instância, quando tudo se destruir, a gente também acaba. É ou não é? Os eventos climáticos que nós temos visto aqui no Brasil têm matado pessoas, tem colocado em situação de sobrevivência difícil as pessoas. Então, e está só começando. E nós não estamos prevendo o que vai acontecer lá para o futuro. E olha, eu sou de uma geração que nasceu no começo dos anos 50 e que nós passamos anos sem ouvir falar nisso. Sem ouvir de grandes crises. Grandes crises. Eu vivi crises fortes, mas quando o pessoal no Paraná tacava fogo no Paraná para acabar logo com a floresta e botar café lá dentro. Hoje estão lá, fazendo soja, não sei o quê, mas aquilo foi um crime ambiental forte. Hoje a gente escuta falar que a Amazônia está sendo invadida. Hoje a gente escuta falar que os mineradores estão invadindo terras indígenas, são áreas preservadas. Hoje nós escutamos falar que os fazendeiros e grileiros têm uma parceria que lutando contra a natureza. E nós não vamos fazer nada? E aí uma pergunta que foi feita a Jurema, a senhora Jurema, foi: a senhora acredita que a demora para perceber a urgência da crise climática envolve o fato que os eventos extremos são sentidos principalmente em países em desenvolvimento? Ela diz: é porque eles sempre viram a nossa morte. Vem dessa experiência do modelo econômico, da invasão e colonização. É o sul global, esses países que foram invadidos, colonizados e expropriados. A nossa morte, os genocídios sempre estiveram aí. Genocídios sempre estiveram aí. A gente fez transições. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é um consenso importante que diz que a gente existe também como seres humanos. As declarações de direitos indígenas, o reconhecimento das comunidades tradicionais, programas de ação de gênero, enfrentamento ao racismo foram avanços. Mas parece que eles colocaram tudo debaixo do tapete. O que seria considerado uma vitória para os direitos humanos na COP30? É uma pergunta importante, porque vocês vão perguntar para mim: você está criticando a visão financeira, você está criticando a falta de ação, a falta de solução. Então, o que poderia ser considerado? Ela responde: do ponto de vista estrito, era o reconhecimento de que os direitos humanos são parte fundamental dos processos de tomada de decisão. Mas isso não está em discussão diretamente, que é algo que teria que ser óbvio. Eu acho que uma vitória técnica é aparecer para além da citação. É como é que aparece. É preciso que a gente avance na linguagem da linguagem da Faria Lima, global, para uma linguagem de direitos humanos. A linguagem não é palavra no papel, mas a forma como se enfrenta o problema, se descreve e implementa a solução. A vitória seria a gente fazer, de fato, uma transição justa, de fato, contemplar as comunidades locais, dar protagonismo e prioridade para elas, de fato, colocar as mulheres na liderança. Vamos enfrentar o racismo ambiental? Como? A gente vai resolver o esgoto que tirou daqui, do parque da cidade, ela está falando de Belém, e botou na favela do Belém? Veja essa lógica do capitalismo, ele tira de um lugar e bota no outro.
Vai sair daqui com esse compromisso? Estou dizendo, é exemplo de Belém, mas é para o mundo inteiro. É isso que a gente tem que discutir todo o mundo. Eu vejo isso claramente. Era uma das questões que eu tratava muito aqui, quando eu era presidente do Condema aqui nessa cidade, era a questão da Sabesp, que tinha um contrato para tirar o esgoto da cidade e levar para ser tratado fora. E o que ela fazia? Ela tirava das casas e jogava nos nossos córregos e rios. E os córregos e rios, que são base da represa Billings, que alimenta de água mais de 1.200.000 pessoas, 1.200.000 a 2 milhões, não sei exatamente, está totalmente poluído. Porque nós, em vez de preservarmos a natureza, nós viemos aqui para destruí-la. Mas a empresa trouxe lucro lá para os acionistas da Bolsa de Nova York. É incrível isso, não é? Não é uma questão a ser discutida e bem discutida? Não é? Muito bem trabalhada. Eu vejo uma outra questão também, nessa questão, que eu vejo a Vanessa Graziotti, é diretora executiva da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica. Ela demonstra que a realização da COP30 na Amazônia é uma grande vitória, ao destacar que o mundo passará a conhecer melhor o bioma. Isso eu também concordo. O povo do mundo precisa conhecer o que é a Amazônia. A Amazônia não é só essa paisagem florestal. Na Amazônia existe mais ou menos 50 milhões de pessoas, 30 milhões no território brasileiro. E é impensável imaginar um projeto de desenvolvimento sustentável, um projeto que conserve a floresta, sem que haja a participação efetiva dessas populações. Impensável. As que vivem no interior, mas as que vivem nas cidades também. Ao lembrar que a região é a que os menores índices de esgotamento sanitário do país, assim como a insegurança alimentar atinge acentuadamente a região amazônica. Ou não é verdade isso? Lógico que é. Por outro lado, uma outra deputada, que é muito amiga da gente, engenheiro e tudo mais, é a Jandira Fegali. E ela diz que é preciso ter uma ética na relação com o meio ambiente, de respeito, parceria e pertencimento, ao contrário do consumo individual predatório. É na hora de acabar com isso, consumo individual predatório. Nós temos que ter uma visão de conjunto. Para ela, a visão coletiva, no entanto, deve ser calcada no desenvolvimento da transição energética, financiada pelos recursos do petróleo. É isso que nós temos que saber. A floresta não é santuário, não é um altar. Ela pode ajudar muito a promover o desenvolvimento. Também não cabe ao Brasil, nesse momento, recuar na lida do combustível fóssil. O petróleo ainda é muito importante para o desenvolvimento nacional. O que a gente tem é que usar os recursos do petróleo para desenvolver a Amazônia, para desenvolver a transição energética e ter esse recurso forte para os povos da Amazônia. E aqui, eu vou fazer um parênteses também, porque o que a gente está vendo, de certa forma, e essa política está sendo mantida até agora, é que nós estamos atrás de ficar vendendo posto de petróleo para países do outro mundo. Em vez de ajudar a desenvolver o nosso país, trazer melhorias para as condições de vida do nosso povo, trazer dividendos para o nosso país, nós estamos levando para pessoas externas, vendendo grandes fontes de petróleo, eles estão tirando tudo de lá, vendem para fora e a gente compra mais caro. É isso que nós queremos? É para isso que nós lutamos pelo petróleo nosso lá nos anos 50? Que as pessoas foram às ruas brigar pelo nosso petróleo? E que os nossos companheiros de tecnologia souberam trazer a Petrobras e fortalecê-la para que ela tenha capacidade de buscar petróleo em terra ou no mar ou nas profundidades? Foi para isso? Para passar tudo de mão beijada para empresas americanas? Para acionistas americanos? Foi para isso? Então, se nós queremos fazer uma transição, e essa transição é necessária, ter que ser gradual, planejada e tudo mais, nós temos que ter controle sobre as nossas reservas. E não ficar passando ela para frente, como agora eu estou vendo, vão ser vendidas
algumas áreas de petróleo e tal, mas olha, o governo está tratando para, em vez de sair em dezembro, o dinheiro entra em janeiro, porque aí entra para o orçamento do outro ano. Ou seja, vai vender a preço de banana, posto de petróleo, por alguns bilhões, que vão ser tirados trilhões de lá, para fingir que tem dinheiro de um caixa para poder investir no ano que vem, que é o ano eleitoral. Não sei. Eu tenho minhas dúvidas nessa questão. Tem muita, né? E os países, e a Jandira ainda fala mais uma coisa: os países ricos impõem o modelo deles, mas não oferecem contrapartidas. Nesse sentido, o Brasil deve se espelhar no processo de transição chinesa, já que o país asiático é o que mais investe. Ainda não podemos abrir mão do petróleo no Brasil. A gente tem que saber fazer essa diferença, tem que compreender que a floresta, a Amazônia, todos os biomas podem dar muito desenvolvimento, mas com respeito e não com consumo individual e predatório, e não com desmatamento, não com garimpagem ilegal ou outros crimes, não com violência contra os povos originários, contra os ativistas do meio ambiente e os ativistas do meio ambiente, dos direitos humanos. É isso. É isso que a gente tem que entender. Então, está muito claro. Nós temos que entender qual é essa diferença. Tem que compreender que a floresta, a Amazônia, todos os biomas podem dar muito desenvolvimento, mas com respeito e não com consumo individual e predatório. E não com desmatamento, não com garimpagem ilegal ou legal que está sendo passada para os olhos fecham, os olhos do governo fecham, ou outros crimes. Não com violência contra os povos originários, contra os ativistas de meio ambiente e os ativistas de direitos humanos. Então, acho que nós chamamos muita atenção. A COP é importante, mas sem a linguagem da Faria Lima, pelo amor de Deus. Certo? Vamos em frente para a nossa próxima fase, então. Comemoramos o dia da proclamação da República. Mas nós hoje somos dependentes. Já comemoramos há um pouco tempo atrás o dia da independência do país. Mas nós continuamos dependentes de um Congresso corrupto. Quando eu digo Congresso corrupto, eu digo parte dele, né? Que jogam junto. Eu não posso condenar o Congresso. O Congresso é um dos três poderes que dão sustentação à República, que dão sustentação à democracia, que dão sustentação à soberania nacional. Tem setores que são muito fortes no Congresso que não têm essa visão. Eles já dominam hoje 50 bilhões do nosso orçamento que vão para eles. O que vai garantir que, no futuro, eles não se perpetuarão no poder. Por quê? Se eu forneço 50 bi ano para que eles usem o seu bel prazer, ou seja, para fortalecer as próprias imagens, eu não abro espaço para a renovação do Congresso. Né? E aí o Congresso está negociando com o governo a emenda Panetone extra de 3 milhões por parlamentar em fim de ano. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Ele controla a destinação de cerca de 50 bilhões em emendas parlamentares. A Comissão Mista do Legislativo, do Orçamento do Legislativo, negocia com o governo Lula uma verba extra de fim de ano para cada um de seus membros, chamada por alguns de emenda Panetone. E ainda pede 5 milhões para quem dirige a comissão. Então, olha que absurdo. Olha que absurdo. Para aprovar um orçamento, para discutir coisa séria, aqueles caras que ganham salário mês a mês, que estão ali com uma série de mordomias, que tem uma série de proteções, que tem tudo mais, não, eles para votar, eles querem mais 3 milhões. Além dos 50 que eu já tenho. 50 bi. Agora eles querem 3 milhões por parlamentar, que faz parte da comissão mista de orçamento do Legislativo. Nós precisamos acabar com isso. Nós estamos numa democracia.
nessa democracia, o poder executivo é que tem que ter a capacidade de desenvolver os projetos, ele que foi eleito para isso, ele que para investir na infraestrutura, para investir na saúde, para investir na cultura, para investir na educação, é ele que tem que fazer isso. E os congressistas têm que estar discutindo a melhor maneira, como é que vão apoiar, qual é a melhor maneira do governo trabalhar isso, qual é o melhor orçamento, e fiscalizar isso. Mas não, eles querem fazer parte do processo, porque assim fica muito fácil. Vocês estão comprando o que? A reeleição do ano que vem. A eleição do ano que vem. Vamos acabar com isso. Eu já falei da questão do Molon, que ousou enfrentar essa turma, a turma da direita. Agora, estou vendo um Congresso que está tocando. Pô, nós estamos na República. Nós temos que fazer isso aqui muito mais democrático. Eu sempre falo mais democrático, mais soberano, mais socialmente justo, mais igualitário. E, para isso, nós temos que sair dessas amarras. Porque isso aqui é perpetuar lobbies dentro do Congresso. É dar dinheiro para quem não merece. É trabalhar essas questões de uma maneira muito, muito equivocada. Bom, uma outra questão também que eu acho que é importante, essa semana a Polícia Federal prendeu o ex-presidente do INSS sob o Lula. E também botou tornozeleira no que era no tempo do Bolsonaro. Eu sempre disse e louvei o governo Lula e a Polícia Federal por ter intervido na questão dos descontos dos aposentados, através de entidades falsas ou verdadeiras e tal, que criavam pessoas como prováveis, autorizando o desconto nas suas folhas. Mas eu nunca elogiei o governo Lula pela demora de tomar uma atitude em relação a isso. Tanto isso é verdade, que você veja que durante o governo Lula, esse Stefanoto aqui, ele recebia antes 100 milhões, ele já era procurador do INSS, ele recebia 100 milhões por mês para ficar de olho fechado. Agora, quando ele estava no governo Lula, ele passou a receber 250 milhões. 250 mil. E ele recebia todo mês isso. Era desconhecido esse assunto? Não, não era desconhecido. A Polícia Federal levou 3 anos para resolver isso. Mas esse problema poderia ter sido cortado no primeiro dia do governo Lula, porque já era do conhecimento de todos. Já era voz na imprensa. Já era voz na coisa. É importante tomar medida? É. É importante prender? É. É importante acabar com essa roubalheira? É. Mas demorou muito. Mas tomou atitude, coisa que o outro governo não fez. O outro governo também sabia, mas nunca tomou atitude, porque ele se completava com aquela turma. Então é isso. E também, uma outra questão, foi mexida também no Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, FNDE, também muito chata, foi a prisão de uma nora do Lula, e eu não posso deixar de falar, porque já que eu estou falando nessa questão, eu tenho que tratar, que se fazia passar como alguém que tinha responsabilidade. Ela é ex-nora. Ela foi nora. Mas se vendia como alguém com capacidade para fazer. Está na hora da República largar de estar preocupado com o presidente da República, chama Luiz Inácio Lula da Silva. Filhos, netos, mulher, o cacete, não tem nada a ver com o governo Lula. O Lula é que dá as ordens. É através deles é que as coisas devem passar. E não através de moleque de recado que fica fazendo venda de lobby para ganhar dinheiro. E essa mulher fazia isso. Então, vamos parar com isso. Nós temos que dar um jeito nessa República, mas dar um jeito para valer. E não fingir que estamos dando um jeito. Né? E, por fim, eu já falei do Derrite, mas eu vou ler um artiguinho aqui da Folha de São Paulo,
que é pequeno, mas que é importante para a gente finalizar nosso programa de hoje. Tá? A extrema-direita brasileira ensaiou o nome de Guilherme Derrite para ministro da Justiça e Segurança Pública, em um eventual governo Tarcísio de Freitas. Em apenas 24 horas, o ensaio virou tragicomédia. Esse artigo chamou PL Pró-Facção de Derrite, Thiago Amparo, da Folha de São Paulo. O Périplo acabou com o deputado tendo que se justificar com um amadorismo constrangedor, porque incluía medidas a favor do crime num projeto de lei que tinha como intenção combatê-lo. Derrite entregou originalmente um PL pró-facção. Subordinar a Polícia Federal ao crivo dos governadores estaduais apenas beneficia o crime organizado, que, por essência, é interestadual e internacional. Derrite tenta resolver o problema complexo, com mais pena, não com mais inteligência. Isso é importante entender. Não adianta falar que a pena é de 30 anos, que é de 40, de 50, do cacete. O que interessa é o seguinte: nós precisamos de inteligência para destruir essas organizações de cima e embaixo. É destruindo a via econômica delas, a viabilidade econômica delas, que a gente destrói todo o resto. O resto a gente pode botar na cadeia. Mas enquanto elas estiverem vivas, elas dominam o sistema carcerário, elas dominam a política, elas dominam as fintechs, elas dominam atividades econômicas vitais, como, por exemplo, posto de gasolina e tudo mais. Elas se infiltram. Ou não é verdade que dizem que o ano passado teve muitas queimadas em São Paulo, e que era o PCC tacando fogo nas plantações para obrigar os usineiros, os donos das fazendas a vender as suas terras a preço mais baixo? Era ou não era? Não vi ninguém preso, mas a inteligência é capaz de prendê-los. Em vez de apoiar a cooperação entre os órgãos, blinda líderes do crime, expandindo o foco da lei em tipos penais menores, como obstruir a via pública, que atinge só o chão de fábrica do crime organizado, não quem manda nele. É aquilo que eu falei. Os 121 presos, mortos lá no Rio de Janeiro, a maioria deles era chão de fábrica. Não era o dono do crime. Não era ele. Nenhum deles foi pego. Outras medidas parecem contrárias às facções, mas as beneficiam. Vedar o auxílio, reclusão a dependentes de presos, os deixa mais subordinados economicamente ao crime. É interessante a gente ver isso aí, né? Ver essa questão. Manter por mais tempo pessoas presas, sem incentivo à progressão do regime, engrossa as fileiras do recrutamento do crime. Definir crime organizado como terrorismo é diversionismo com o único efeito prático de dar mais margem à brutalidade policial com recurso estrangeiro. As idas e vidas de Derrite ao projeto Antifacções não surpreendem quem conhece sua trajetória. Responsável pelo Plano de Segurança Pública na campanha de Tarcísio em 2022, um inexperiente Derrite, sem prévio cargo de gestão, apresentou apenas metas genéricas, entre elas, combater o crime organizado sem trégua. Os detalhes desse período constam do perfil O Homem e Seu Passado, publicado na revista Piauí em maio de 2024. Depois de executar 121 pessoas no Rio de Janeiro, a turma do Castro Tarcísio pensou que poderia metralhar a legislação penal com uma canetada, mas o tiro saiu pela culatra. Não é novidade para um jovem policial retirado da rota por matar demais, chamado Guilherme Derrite. É esse que vocês querem? É para ele que vocês querem aplaudir? Não é por aí. É hora de refletir e de usar inteligência. E muita inteligência. Bom, com isso a gente encerra o programa de hoje e espero as contribuições de vocês. Todas serão vistas, lidas, analisadas, para que a gente possa melhorar cada vez mais esse programa. Um grande abraço a todos e até a próxima semana. Até logo.